Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje nós vamos debater um papo que nunca foi debatido aqui no nosso podcast. A gente sempre traz assuntos ligados à mudança de mindset, inovação, tanto do ponto de vista de comportamento quanto inovação tecnológica, liderança e como se reinventar no mundo em transformação. E pela primeira vez vamos falar de sexualidade no Desobediência Produtiva, porque isso não é tabu, né? Isso é algo que precisa ser debatido na sociedade e faz parte de um comportamento de desobediência produtiva que eventualmente gera algum tipo de provocação e insight para você, um questionamento. Então nós trouxemos hoje uma mulher super engajada com esse assunto porque ela é educadora sexual. Ela é uma educadora sexual, tem 24 anos, é super conectada com as novas gerações e por conta dela ser uma educadora sexual e ter apenas 24 anos, quando eu digo apenas é porque eu sou mais velho, eu trouxe também alguém para debater que tem a mesma, não idade, mas faz parte da mesma geração, que é a Giovana Lemos, que já participou, além de sócia aqui na nossa empresa. A Giovana tem um ponto de vista bem interessante sobre sexualidade. Então, se você quer saber mais sobre sexualidade do ponto de vista feminino e também do masculino, tá? A gente vai falar só sobre mulheres, não, a gente vai falar sobre os homens também. Então eu tenho o privilégio de apresentar hoje aqui como convidada a Mari Williams, né, que debate esse assunto nas mídias digitais e vai explicar pra gente como tem sido esse impacto do trabalho. Gil, seja bem-vinda também. Muito legal a gente receber uma convidada como ela, né? Muito legal, tô muito animada. Vai ser um papo muito importante tanto para o público feminino quanto para o público masculino. Bem-vinda, Mari. É isso, gente. Obrigada, muito prazer. Acho que esse vai ser um papo de muito prazer, né? Eu amo essa palavra, na verdade, prazer. Eu sou a Mari Williams, né? Como o Ivan falou, sou educadora sexual. E eu acho que esse papo de sexualidade é extremamente fundamental de ser colocado, porque, assim, todo mundo quer ser bom de cama. Né? Isso é uma coisa que a gente tem na cabeça das pessoas. Eu quero ser bom de cama, eu quero transar bem, eu quero agradar minha parceria. Só que a gente não conversa sobre sexo de uma maneira produtiva e de uma maneira efetiva para aprofundar nos nossos medos e vulnerabilidades, porque ao mesmo tempo que todo mundo quer ser bom de cama, todo mundo já teve ou terá alguma noia, alguma insegurança, alguma situação desagradável ligada à sua sexualidade, né? Porque ela nos é vendida e imposta de uma maneira bem repressora, assim, tanto para homens quanto para mulheres. Por mais que a gente esteja buscando prazer, a gente tem anos de repressão, tabu e medo, assim, por trás disso. Então eu acho que esse é um papo muito interessante, estou muito animada para conversar sobre isso com vocês aqui. E eu acho que, Giovana, a gente pode conduzir o papo de uma forma coletiva e colocando os nossos questionamentos, os nossos debates de acordo. Eu já gostaria de fazer uma primeira pergunta, que você falou que existe muito tabu nisso, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Por quê? Nós aprendemos assim? E quem sofre mais, o homem ou a mulher? Olha, essa é uma boa pergunta de quem sofre mais, porque eu acho que não tem comparação, eu acho que são sofrimentos distintos, porque eu acho que o da mulher é uma repressão que vem do sistema que a gente vive, assim, e o do homem também vem do sistema que a gente vive, pensei nisso agora, mas vem por um lado mais tapado. Porque o que acontece? Quando a gente cresce, né, somos crianças ali, a gente fala que a sexualidade é um capítulo anterior ao sexo. Que a nossa sexualidade ela é explorada desde o momento que a gente está, inclusive, na barriga das nossas mães. Porque a sexualidade tem a ver com experimentar a vida com sentidos. Então é o tato, a gustação, a audição. Então, desde o momento que a gente nasce e a gente sente prazer comendo, depois sente prazer quando aprende a controlar o nosso corpo, a gente está trabalhando o prazer através do corpo. Então, a gente está trabalhando a nossa sexualidade. Isso não quer dizer que eu estou falando que crianças, bebês transam. Não é sobre isso, porque o papo de sexualidade, às vezes, tem esse perigo, né? Eu falo que eu sou educadora sexual, as pessoas acham que é ensinar adolescente a transar, e é o contrário disso, mas a gente pode chegar aí. Mas aí a gente vai crescendo, e para as meninas, né, tem toda uma repressão de não coloca a mão aí, menina, senta de perna fechada, e a gente tem uma anatomia que é realmente mais difícil de se conhecer. Tanto porque, estava comentando com a Gi antes da gente começar a gravar, o primeiro modelo do clitóris foi feito em 2009. O primeiro modelo que você diz A primeira vez que a gente viu como é um clitóris, a estética dele aqui, é que ele tem, né, uma cabecinha que é pra fora, duas perninhas. Um estudo anatômico. 2009, a anatomia do clitóris. E o pênis é uma anatomia óbvia, a gente pode dizer, porque tá ali pra fora, né? E aí pras meninas não se toca, não põe a mão aí.
cuidado com quem você vai perder a sua virgindade, menina, tome cuidado, porque vai romper o seu ímã e você nunca mais será a mesma, né? Aquele medo. E para os meninos, uma completa estimulação, assim, de dar a revista Playboy pro menino. Já sabe que o menino vai ficar mais tempo no banho numa certa idade, porque vai começar a se masturbar. Então, a masturbação masculina, ela é muito óbvia, né? Em filme, eu penso nisso, uma vez eu escutei um podcast que se falava disso, de se American Pie fosse uma menina passando ali a vulva dela na torta, ao invés de um menino que se masturba na torta. Fim, né? Censura, repressão. Então, a masturbação masculina, ela é colocada na cultura. E a feminina, ela é bem escondida. Só que com isso, os caras crescem com a pressão de serem os fodões, os performáticos, os enrijecidos ali, né? E as meninas nem sequer conhecem o próprio corpo. E aí é muito difícil também, eu acho, Gi, me diz o que você acha, quando a gente chega... Agora a gente tá chegando numa fase ótima, né, que as mulheres estão conversando de sexualidade, só que aí fica aquela coisa, porque o cara não sabe fazer do jeito que eu gosto, o cara não sabe achar o clitóris, aí eu pergunto, tá, você sabe como você gosta? Porque a maioria das mulheres também não sabe. Por que não se toca? E porque tem preguiça, ou porque acha que tem coisas mais importantes do que se explorar ali. Então eu acho que virou, às vezes, o debate vira um grande um jogando na cara do outro, e aí ninguém anda pra frente, né? Sim, eu acho que a gente tá vivendo uma dualidade. Sendo mulher, a gente vive uma dualidade de sede de informação, quero consumir tudo, quero entender, quero avançar. Mas peraí, a gente ainda não se entendeu, né? A gente tá num momento de descoberta e essa descoberta leva anos. Porque foi como você falou, só em 2009 a gente descobriu que era o clitóris. E agora a gente tem que ir aos poucos. Inclusive na hora de cobrar pra pessoas que são monogâmicas e héteros, pra pessoas que na hora de cobrar o homem. Você tem que ter aquele tato, né? Claro, não. É que nem... tudo é uma questão de comunicação. Sim. O jeito que a gente diz muda muito a recepção que o outro vai ter. Então, até na sexualidade, eu gosto muito de falar do jeito que eu tô falando com vocês aqui agora, que é um jeito mais educativo e usando palavras que vão contornando, porque se eu chego e falo, porque o cara tá broxando, é violento às vezes pro cara de receber. Então, eu acho que o jeito que a gente conversa, sabe, muda muito. E conversar sobre sexo, eu acho que é essencial para um bom sexo. Conversar antes, porque as pessoas não conversam e eu não entendo como a gente acha que a gente vai do nada achar um mapa do prazer do outro, que vai se abrir na nossa frente, a gente não parou e conversou. E não precisa ser uma conversa tipo, Giovana, vamos nos sentar, o que você gosta, de que lado do clitóris você gosta. Não é isso. A gente pode conversar não verbalmente também, mas é dar tempo pro corpo responder. Tipo, o corpo é a maior ferramenta que a gente tem. Você quer explorar seu prazer, você tem corpo. Eu acho interessante quando você fala de exploração, de conversar sobre, mas dando um passinho atrás. Um dos pontos apontados aqui por você foi que a educação sexual, principalmente para a mulher, ela é tabu porque vivemos numa sociedade machista, né, uma sociedade patriarcal, e os comportamentos que são exigidos da mulher da menina, né, enquanto criança, são diferentes dos comportamentos do homem. E aí eu te pergunto, o Ivan, que tem uma filha e gostaria de criá-la com uma lente um pouco mais democrática, qual seria o comportamento e qual é a idade para você eventualmente começar a gerar algumas provocações nessa aproximação, tratando desse tipo de assunto, para que a gente não incorra, para que a gente tente quebrar esse ciclo mesmo, né, que existe hoje na sociedade, porque, por exemplo, é um desafio que eu, enquanto pai, preciso... Eu tenho. Certeza. Quantos anos sua filha tem? A minha filha tem 9 anos. 9 anos. É muito boa essa pergunta, na verdade. O que se fala, né, sobre educação sexual para crianças e adolescentes, né? Uma coisa muito importante é a gente nunca reprimir eles de tocar o próprio corpo. Isso não quer dizer que se sua filha, por exemplo, no meio do restaurante decidir colocar a mão lá nela, você não deve dizer nada, porque a gente também tem que ir sabendo educar o momento de fazer isso. Então, o que a gente fala lá desde o início, né? Que a criança, quando ela é bebê e ela tá de fralda, ela não tem acesso ali às genitais dela. E assim como às vezes receber uma massagem é gostoso, comer um doce é gostoso, a gente sabe que é gostoso por a gente já adulto. E a criança, ela não tem malícia quando ela é um bebê e coloca a mão nela. Ela tá vendo uma parte do corpo dela que é gostosa. Nossa, eu vou querer tocar, é gostoso isso aqui. Só que a gente projeta uma malícia ali na criança. Então, uma coisa já legal para quem tem filhos ainda menores que a tua
é de permitir que a criança coloque a mão e sempre conversar o seguinte, olha, o seu corpinho é seu. Só quem pode tocar é o papai, a mamãe, um eventual cuidador. Se um dia alguém colocar a mão no seu corpo, você fala que não pode, vem contar pra mamãe. Porque o abuso sexual infantil existe, e ele existe muito porque a gente não conversa sobre, não educa as nossas crianças de, não conta. Porque a gente já fica pra criança falando que é errado, que é feio, e aí tem uma coisa muito ardilosa, assim, do abusador, que é tocar o corpo da criança porque ele sabe que ela não vai contar. Ou sabe que se ela contar, ela vai ser reprimida pelos pais, e aí ela fica já traumatizada, achando que alguma coisa de errado aconteceu. E o abusador vai seduzindo a criança porque é gostoso. E ele faz com que a criança se sinta mal, porque ela sentiu algo gostoso e ela percebe que era errado. Só que aí é isso, a gente vai educando e falando, se alguém tocar no seu corpo, o seu corpo é seu. Assim como a gente crescido, o nosso corpo é nosso também, né? E às vezes parece que isso ainda não tá na mente coletiva, tanto que tem cara que chega pegando na cintura, na balada, sabe assim? O nosso corpo é nosso, e desde criança a gente tem que colocar esse limite. E aí, se, por exemplo, as meninas ou os meninos colocam a mão neles, já numa idade mais dos 5 anos isso começa a acontecer, vira e fala, tá vendo aí que você tá tocando? Papai ou mamãe, a gente sabe que é bom, mas isso você só pode fazer no seu quarto. E tem que lavar a mão antes e depois. Porque é que nem uma educação de ir no banheiro. É num espaço privado. Porque aí a gente não poda que a criança vá descobrindo o corpo dela. Porque isso alguma hora vai acontecer. Tipo, isso acontece. E que idade acontece normalmente com meninos e meninas? A partir de que idade? Eu não tenho essa informação exata para te dar. Mas a gente pensa que mais ou menos a partir dos 5 anos a criança já começa a ter uma exploração ali. E a gente nem chama isso de masturbação, assim. É meio uma autoestimulação, um descobrimento do corpo. Eu, inclusive, evito usar a palavra masturbação, porque ela já vem com uma carga de, tipo, o pessoal tá ouvindo esse podcast, tipo, vim ouvir o podcast do Ivan, estão falando de masturbação. Sabe? Tipo, não, gente, não é sujo, sabe? E aí eu acabo usando outras palavras. Mas o que você ia falar, Gi? Não sei se acontece com o Lui, mas os meus irmãos direto, tipo, estão jogando celular, estão com a mão ali embaixo. É normal, e eles começaram com 5 anos. E seus irmãos têm que idade? Hoje um tem 10 e um tem 7. E acontece, e é um momento de descobrimento deles, assim, e tá tudo certo. E o que nós teríamos que, em tese, né, nesse comportamento, como um pai como, por exemplo, o Ivan, conversaria com a filha, e que idade seria uma idade interessante para a gente começar a ter esse papo? Porque acaba sendo um desafio para mim. Super, com certeza. Sabe? Eu tô pensando e tô em desafio. Porque falar sobre sexualidade com um menino, eu tenho um menino e uma menina, acaba sendo mais fácil para o homem, né? Sim. Mas não deveria ser. Sim. Deveria ser da mesma forma. Porém, a sociedade faz essa separação e nós estamos inseridos nessa sociedade. Então, do ponto de vista educacional, é super complexo você entender de que forma a gente pode, para romper esse ciclo em que a mulher é estimulada sempre a ser bloqueada, sempre a ser castrada daquela vontade, daquele desejo de expor isso, o comportamento parte muito de quem educa, sabe? Com certeza. E até dando um passo maior nesse tema da educação, o que acontece nas escolas, né? Eu falo que a gente não tem educação sexual no Brasil. E aí pode chegar alguém que fale, mas na minha escola eu tive educação sexual. Aí você fala, tá, foi provavelmente quem? O professor ou a professora de biologia, o professor ou a professora de educação física, tadinhos, que não tem formação para falar sobre isso. Porque falar sobre sexualidade é diferente de falar sobre biologia, sobre anatomia. Porque o que acontece? O que é a aula de educação sexual da escola? Uma aula de IST, que antes a gente chamava DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente fala IST, porque já se sabe que são infecções e não necessariamente viram doenças. E quando a gente fala de doença, já dá um medo, né? Então, o que a gente aprende? ISTs e gravidez indesejada, né? É isso que a gente aprende. Tipo, cuidado para não ficar grávida. No máximo, a tadinha da professora de biologia tem que pôr uma camisinha numa banana, sabe? E as crianças todas riem. Então, a gente não conversa. As escolas não conversam sobre isso. Só que criança, adolescente é curioso. A gente sabe. O que acontece? Vai buscar na internet, onde tem muita informação equivocada e muita pornografia. Ou com a amiga 2 anos mais velha que vai falar, amiga, vai doer. Cuidado. Isso aconteceu comigo. Eu fui perguntar pra uma amiga e ela falou, amiga, vai doer. Vai doer.
E eu perguntei, quanto tempo dura? Sabe, uma vez me perguntaram, já quanto tempo dura? Ela falou, não sei, mas você vai saber. Essa resposta dela foi boa, porque eu acho que até hoje não tem uma resposta pra isso. Mas o vai doer, aí o que acontece? Aí você vai lá, você tá tensa, você fala, meu Deus, vai doer. Aí óbvio que dói. Porque qualquer coisa que a gente faz com o nosso corpo tenso dói. Então eu acho que uma conversa legal de ter com as meninas é, primeiro, de permitir que elas explorem o corpo dela livremente. E isso extrapola, né, a se tocar. É fazer o que ela quiser, aquela coisa de, é jeito de moleca. Eu fico meio pensando assim, o que é moleca? É jeito de menina. Menina também pode ralar o joelho e brincar na lama e jogar futebol, sabe? Então, é permitir que ela viva, acho que o corpo dela livre, sexual, sempre estimular ela de que ela é inteligente, sabe? Eu acho que isso são coisas legais. E eu acho que numa certa idade, já uns 15 anos, até um pouco antes, né? Existem já pessoas que estão falando sobre sexualidade para adolescentes, assim. E eu acho que às vezes, se você, enquanto pai, às vezes a gente tem essa questão com os nossos pais, né? Porque eu tô aqui falando com vocês sobre isso, meus pais sabem com que eu trabalho. Eu não sento numa mesa pra conversar com os meus pais sobre isso, assim, diretamente. Ainda existem, né, bloqueios, mesmo eles sabendo o que eu faço. Mas eu acho que hoje em dia cada vez mais existem profissionais bacanas, sabe? Que estão falando sobre isso. Então, sempre colocar sua filha em contato com os potenciais dela. Isso também é falar de sexualidade, sabe? Acho que empoderar ela sexualmente é também mostrar pra ela que ela é inteligente, ela é dona do corpo dela. Pra mim, isso é a coisa mais importante de ensinar. Que ela é dona do corpo dela, dá pra ela o direito de dizer não. Porque acontece uma coisa que às vezes a gente faz e não é por mal. Mas que a gente tem algum amigo que tá na nossa casa e a gente já comeu uma pizza, tomou alguma coisa e tá na hora de dar tchau. E você fala, vem filha, vem dar um beijo nos meus amigos. E ela fica, ai pai, não. Aí você fica, vem filha. Sabe essa coisa? Deixa, ela não quer dar beijo. Sabe? Porque às vezes é uma coisa que a gente faz a criança abraçar. Vai lá, abraça o tio. Abraça a tia, dá um beijo no tio. E isso é a gente ensinar as nossas crianças a não poderem dizer não. Principalmente no afeto. E a gente, aí nós crescemos como adultos que temos dificuldade de dizer não. Sim. Interessante. Eu acho que pensar também que a referência que a tua filha vai ter são as pessoas que estão perto dela. Com certeza. E desconstruir todas as informações que tem ao redor dela. Então, sei lá, vou dar o meu exemplo. Eu até comentei antes do podcast, minha maior dificuldade ia ser não falar do meu exemplo, mas eu vou dar o meu exemplo. Minha mãe me teve muito cedo, minha mãe me teve com 19 anos. E eu cresci pensando que eu não podia me tocar, que eu não podia tocar em outra pessoa, que eu ia ter filho. Sendo que a gente tá no século XXI, já existem vários métodos contraceptivos. E eu cresci achando que, tipo assim, eu tinha que pelo menos passar dos 19 anos. E eu sem filho, eu comemorei que eu não tinha filho. Não, tipo, é um medo tão grande que até hoje eu ainda tenho medo de engravidar na adolescência, sabe? Eu já passei da adolescência, eu ainda tenho medo de engravidar. Porque é isso, né? E ela não desconstruiu isso. E meus pais não desconstruíram isso. Muito pelo contrário. Minha mãe foi sempre uma pessoa que falou assim, olha, não faz, porque você vai engravidar. Eu namorei quando eu era nova e assim, eu não fazia nada, porque eu tinha muito medo de engravidar. E minha mãe achava que eu tava fazendo. E eu, cara, eu não tô fazendo. A gente tinha brigas assim, do tipo, você tá fazendo, não é possível, você namora há muito tempo. E eu tinha medo. E aí eu fui entender que eu poderia não ter filho depois dos 19 anos, antes dos 19 anos, quando eu comecei a me informar sozinha. Quando eu comecei atrás disso, eu comecei a buscar outras fontes de conhecimento, outros grupos que falaram assim, Gil, calma, tipo, tem DIU, tem camisinha, tem tudo que você quiser. Tá tudo certo, você pode viver esse prazer, é uma coisa positiva na sua vida. Com mas certeza. não foi de casa. Não, e é extremamente importante que você viva. Porque eu falo assim, o quanto que, pra mim, quando eu comecei a me empoderar da minha sexualidade, quando eu comecei a explorar minha sexualidade, e foi isso. Tô falando pra vocês há 2, 3 anos. Como eu sou formada atriz, a gente sabe que nesse meio a gente tava conversando, as pessoas têm mais liberdade com os próprios corpos. Já no teatro eu já tinha uma liberdade pra lidar com o meu corpo. Só que era uma liberdade que também virava uma coisa compulsiva, de então eu preciso beijar um monte de gente, explorar um monte de coisa. E hoje que eu já tenho mais calma, eu entendo que eu prefiro muito mais ir aprofundando em mim mesma, e isso me deu tanto empoderamento, porque quando eu percebi o prazer que o meu corpo pode me dar, e o quanto que eu posso me satisfazer sozinha, nossa, se eu saio com alguém, não é pra pessoa me satisfazer. É porque eu quero gastar meu tempo com aquela pessoa. É porque eu quero ver o que ela tem a dizer. Porque eu sinto que às vezes a gente busca
parceiras e parceiros pra matar uma vontade sexual. E eu fico pensando, gente, a gente pode matar essas vontades sozinhas. Vamos se encontrar pra curtir e pra trocar, porque cada pessoa vai ser um sexo diferente na sua vida, se você permitir abertura. Só que a gente vem com um roteiro tão formatado da pornografia, de que tem que começar assim, e fazer assado, e fazer assado, e fazer assado, que às vezes a gente nem permite se descobrir com outro. Eu sempre gosto de lembrar uma coisa da adolescência, voltando para esse assunto que é bem legal, que quando a gente era adolescente e a gente ainda não transava, né? A gente dava aqueles beijos na boca e beijava e passava a mão pelo corpo e tacava o outro na parede. Sabe aquela coisa que subia um calor? Você falava, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu posso fazer. E quando você começava a sentir uma coisa, você falava, ai meu Deus, mas eu não vou fazer nada. Por que que a gente vira adulto, dá 2 beijinhos e já arranca a roupa um do outro? Gente, calma. Porque orgasmo, na ciência, né? O orgasmo é uma descarga de tensão. Então vamos pensar que quanto mais tensão a gente acumula, maior é o nosso orgasmo. Só que às vezes a gente tem uma pressa tão grande, ou uma noia de, eu sinto que para as mulheres é isso de, ai, meu, vai demorar muito para gozar, ele vai ficar cansado aqui. Gente, que mulher nunca pensou, ele vai ficar cansado porque vai demorar? Tipo, acho que uma grande maioria Quanta pensa isso. mulher já não fingiu o orgasmo, né? Aí já é outro assunto, tipo... Não quero nem entrar nessa. Não, a gente, vamos entrar. Essa é boa também. Mas eu sinto que às vezes, gente, se der tempo, sabe? Beijo é gostoso. Sente o gosto da boca do outro. Sente a temperatura do corpo do outro. Sente a temperatura esquentar. Passa a mão na pele, sabe? Calma. Porque aí vai ser muito mais gostoso. Porque a gente acumulou tensão elétrica. Isso é ciência, né? O sexo está relacionado, principalmente no início de relacionamento, à expectativa do outro, né? Sim. Principalmente, o homem nutre uma expectativa enorme desenhada na cabeça dele por conta da sociedade que impôs aquela necessidade dele ser o garanhão, o fodão. E a mulher, creio que também tem uma expectativa... Performa demais. Nossa. Eu tenho percebido recentemente que poucas pessoas têm a coragem de dizer o que de fato lhes satisfazem. Sim. Olha, eu não gosto disso assim, eu gosto assado. Sim. Faz sentido para você? Ah, mas eu não gosto assim, mas tudo bem, se você não gosta, vamos encontrar meu termo. Porque é necessário isso. É uma troca, né? É uma relação de troca. E o que acontece é que a pessoa A tá pensando uma coisa, a B tá pensando outra, as duas não estão se conversando. Normalmente, o cara tá imaginando aquela atriz pornô, a menina tá imaginando o príncipe encantado, essas duas pessoas nunca vão conseguir se encontrar. Sabe? Pelo padrão que se vende aí. E como diminuir isso aí, Mari? Então, diálogo, Ivan. Muito diálogo. E é um diálogo que pode acontecer antes do sexo. E que é interessantíssimo. É mesmo para pessoas que se conheceram no primeiro dia? Então, eu sempre falo que pode me usar de álibi. Chega, tá tomando uma cerveja com alguém? Pode ser no primeiro... Eu já sou uma pessoa que trabalha com isso. Então, pra mim, é super interessante quando as pessoas querem falar disso. Mas eu sinto que na nossa geração isso fica cada vez melhor, né, Gi? Porque eu sinto que você tá lá, tomando uma cerveja com alguém, tá conversando, vira e fala, eu ouvi um podcast outro dia muito legal do Ivan, lembra do Ivan, que trabalhava naquela emissora? Eu ouvi um podcast do Ivan, falando com uma menina que é educadora sexual. Sabia que a maioria das pessoas não conversa sobre sexo, né? O que você pensa disso? Eu acho que é uma coisa que a gente devia conversar. Sabe, vai achando um jeito de abrir. E se não quiser conversar verbalmente... E conversando com o corpo, bota a mão na perna, vê como a pessoa se sente, se sentiu incômodo, tira. Ou mesmo, Ivan, porque eu acho que às vezes casais que estão há anos perderam o tesão no outro, não conversam sobre isso. E é uma coisa importante. E aí o que eu vejo muito é que tem casal que não se beija mais na boca. Sabe, não se beija mais na boca. E, gente, beijar na boca é tão importante. Sabe? Não se toca mais. E aí o que acontece? Quando um dos dois vai buscar o beijo, o outro já fica com bode, porque já fala, quer transar. Sim. E como trabalhar isso, né? Em casa, se você está ouvindo esse podcast, eventualmente você vive isso. E essas dificuldades, gente, eu sei que elas são difíceis de admitir, mas elas fazem parte da rotina de muita gente, tá? E por isso que a gente trouxe aqui a Mari para debater, para gerar uma provocação, um incômodo, para você tentar, de repente, poxa, isso faz parte da minha rotina ou não faz parte da minha rotina, faz parte da rotina de uma pessoa que precisa ouvir. Então compartilhe esse conteúdo, esse é o pedido que a gente faz aqui no Desobediência Produtiva, porque nosso objetivo é de fato fazer a diferença na vida de vocês. É um conteúdo para gerar provocação, insights, tirar vocês todos da zona de acomodação e refletirem sobre o assunto que está em pauta hoje. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são casados
e que não tem relação, Sim. aquela relação com a esposa, Sim. né? Não é mais aquela relação de são casados, mantêm o casamento ali e quando querem ter prazer vão para fora do casamento, né? Idealizam algo fora e vão levando com a barriga. Tem várias coisas, assim, pra se pensar sobre isso, né? Tem uma coisa que eu sinto que, às vezes, é pensar que tipo de sexo a gente tava fazendo. Porque se a gente parou, tinha algum tipo de sexo que a gente tava fazendo. É muito difícil, às vezes, conversar sobre isso, só que a gente tem uma coisa que a gente chama gap do orgasmo, que é o seguinte, as mulheres gozam muito menos que os homens. E as mulheres hétero gozam menos ainda que as mulheres bis e que as mulheres lésbicas. Os homens são as pessoas que mais têm efetividade, assim, acho que até um negócio Isso de... é biologicamente falando, né? Não, nem é biologicamente, não, é cultural mesmo. Biológico, todos nós temos a possibilidade de termos orgasmos. Tem já uma questão biológica de, por exemplo, o clitóris precisa de 200 ml de sangue para ficar ereto. O pênis precisa de 10. Então a gente... 10. Só. Mas só, isso não quer dizer que não existe... O pênis não ficar ereto, que não existe ejaculação precoce. Não é. Porque isso aí já tem a ver com questões muito mais da nossa cabeça e da nossa ansiedade, que dificultam a ereção, do que biológico. Para as mulheres também. A gente tem questões na cabeça, sabe? Que dificultam muito mais do que o sexo em si, né? Mas o que acontece? Isso é uma questão cultural, assim, porque o sexo que é ensinado na pornografia não é um sexo muito interessante para as mulheres, porque ele é um sexo muito focado na penetração. E também, muitas mulheres fingem orgasmo porque a gente é ensinada como mulher a não decepcionar os homens. Porque tem toda uma questão de, se você não agrada a ele, ele vai buscar fora de casa. Se você não dá prazer a ele, ele vai buscar fora de casa. E você não quer que ele se sinta mal. Então você vai fazer o que? Finge quando você já cansou. Só que isso é um putz de um problema, porque aí a gente se educa a fazer um sexo que pra gente vai sempre ser ruim. Porque se você disse pro outro, então a responsabilidade é nossa. Eu trago essa responsabilidade de volta pra nós, porque se você finge, você tá dando pra outra resposta de foi legal, o outro vai sempre fazer assim. E aí o que acontece? Você reafirma uma conduta, né? Você reafirma uma coisa. Você tá falando, tá tudo bem essa conduta. E aí você tá colocando o seu prazer para trás e, poxa, seu prazer tinha que ser a coisa mais importante da sua vida. Eu acho, assim. E aí eu sinto que como resgatar a chama num relacionamento, né? Vamos pensar isso. Eu acho que, às vezes, mudar o tipo de convite que a gente tá fazendo já é uma boa coisa. Então, ao invés de você chegar já em casa, testosterona bombando, você chega, ela já abraça a sua mulher de costas enquanto ela lava a louça. Isso não é uma coisa muito legal. Fala, amor, vamos fazer uma massagem um no outro hoje? Vamos tomar um vinho? Vamos tomar um banho junto? Pô, tô tão cansado, faz tanto tempo que a gente não toma um banho junto. Eu te faço uma massagem. Propõe pra ela alguma coisa. Ou volta a trocar mensagem gostosa. Por que a gente se paquera durante o início da relação e para? É tão gostoso você mandar uma mensagem, tô pensando em você, saudade de queria te dar um beijo agora. Nossa, tá me dando uma super vontade de dar um beijo. Isso é colocar o erotismo de volta na nossa relação. E é tão importante, sabe? Tão, tão, tão importante. E aí voltar a fazer um carinho, a dar um beijo, a buscar contato no corpo, num momento que não seja só o momento do sexo. E também, se você tá querendo, vamos pensar que é uma vontade de um homem de resgatar ali o tesão na esposa, vai explorando mais o corpo dela. A gente já é provado na ciência que não existe orgasmo vaginal. Só existe orgasmo clitoriano. Só que o clitóris, ele abraça o canal da vagina. Por isso que a gente sente prazer na penetração. Só que o prazer das mulheres está realmente no clitóris. Só que o Freud, eu sou estudante de psicanálise, gosto do Freud, mas ele falou uma besteira que ferrou muita gente, que é que o orgasmo clitoriano ele é imaturo perto do orgasmo vaginal. Então, muitas mulheres chegam com queixa pra mim de Mari, eu não tenho orgasmo com a penetração. Aí eu falo, eu também, quase não. Quase, às vezes só. Porque não é uma coisa, não é o jeito que o nosso corpo foi feito. Só que na pornografia, as mulheres gritam loucamente, gozam loucamente daquele jeito. Só que isso é muito contra a ciência, porque a pornografia foi feita para agradar os homens. Só que se o sexo é uma relação de troca e só um tá se dando bem, isso é muito ruim. E a gente tem uma coisa no nosso cérebro que é o sistema de recompensa, né? A gente quer obter uma alta taxa de prazer com baixo esforço. Se a gente começa a ter que se esforçar muito e tá tendo um prazer muito ruim, a gente para de querer fazer atividade. Então isso acontece para muitas mulheres. Elas vão lá, vira de um lado, vira do outro, faz 1.400 posições, geme de 1.000 jeitos diferentes que não são os que ela de fato tá querendo.
pra, no fim, não ter muito prazer, o cérebro dela vai falar pra ela, gata, ó, isso não é legal, vai ver série, vai mexer no Instagram. E ver série e mexer no Instagram é bom também, não é ruim, né? Mas aí a gente para de querer. E aí que rola o vício na pornografia, porque você fez um baixíssimo esforço, você deu play num vídeo e você teve um alto prazer, né? E por isso pornografia vicia, né? Vicia. E é um vício que, assim, eu acho que o que acontece hoje em dia existem pessoas fazendo uma pornografia interessante, mas ela é 0,5% do que a pornografia que está disponível aí. Porque a pornografia que está disponível aí envolve, às vezes, indo pro máximo, tráfico de mulheres, assim, são corpos que são utilizados ao máximo. E hoje em dia tem a Erika Lust, tem alguns outros canais que estão fazendo uma pornografia feminista, a gente pode assim dizer, né? Tem algumas linhas que dizem que não, mas eu até penso que é legal sim. Porque eu não acho que acabar com a pornografia é uma coisa possível no mundo de hoje. Acho que falar, vamos acabar. Gente, não vai acontecer, sabe? Eu acho que eu não tenho esse dado certinho, mas se eu não me engano, o Pornhub ou o Xvideos é o site mais acessado do mundo. Alguma coisa assim. Do mundo. Eu não tenho. Se não é hoje, já foi, ou tá perto dos top 5, assim. Mas é um vício, né? E eu acho que é um vício que distancia muito a gente de ter relações reais. E às vezes eu penso quanto que a gente tá lá no momento do sexo e a gente tá pensando em outra coisa. A gente tá pensando se o outro tá gostando, tá pensando se, puta, vai demorar muito isso aqui, vai demorar muito meu orgasmo, vai demorar muito sei lá o quê. E aí, gente, uma vez que a gente pensa, a gente sai do corpo. Porque sexo é quase uma meditação ativa, né? Você tem que estar presente. E é tão gostoso estar presente. Eu penso, a oportunidade que a gente está perdendo. Tem uma pessoa que é um universo inteiro e maravilhoso ali na tua frente. E ao invés de estar sentindo a textura da pele dela, você está pensando no boleto que você tem que pagar. Ou se ela está gostando. Ou se você vai performar da maneira que ela gostaria que você performasse, porque você gerou uma expectativa enorme em relação à figura, e aí a sua performance vai cair, porque a partir do momento que você pensa, você gera dúvida na tua cabeça, quando você gera dúvida, você deixa de se focar no que de fato tem sentido. Então, vocês entendem, sexo é uma coisa que ela é simples, ela é maravilhosa e complexa, porque a gente complexificou. E até tem a pergunta que eu falei pra vocês que eu gosto de fazer, que é, se você tá sentindo prazer porque você de fato tá sentindo prazer, ou se você tá sentindo prazer porque você tá tendo muito êxito na sua performance. Porque é uma coisa, né? A gente quer ser os melhores na nossa performance também. E assim, e performar também, não é, eu nunca falo que é nada 880, a gente não vai parar completamente. A gente pode, sabe, botar uma força ali, botar uma delicadeza ali, mas é fazer porque você tá com vontade, porque tá sendo gostoso. Porque às vezes já virou uma coisa tão automática que você nem percebe, quando você viu, você nem... Alguém fala, nossa, como é que foi? Ah, sei lá, foi bom, sabe, sei lá, me perdi, não foi igual todas as vezes. E nunca é igual todas as vezes, né? E aí, Não, Giovana? não, Vamos falar agora um pouco mais do ponto de vista eu acho que da sua situação hoje, né, dos seus questionamentos, porque a Giovana é muito engajada com esse tipo de assunto. Não, eu tô Ela paralisada aqui, porque é muita informação e eu acho que é um conteúdo muito bom. Mas uma pergunta muito básica que me veio quando você tava falando, principalmente de casal. O que eu me pergunto, não é meu caso, mas eu vejo muitas amigas se perguntando: será que esses casais, essas pessoas envolvidas hoje, e a gente tá falando, a gente não tá delimitando nenhuma geração, será que elas estão preparadas pra ter essa conversa? Porque, cara, até meninas mais novas, como nós, assim, eu vejo uma questão, tipo, eu não consigo falar com ele, ou eu não consigo falar com ela, a gente não consegue conversar, e são pessoas que, teoricamente, estão ali num ambiente de intimidade, sim, mas parece que as pessoas não estão preparadas pra essa conversa. Mesmo com tanta informação, com tanta conversa, como que a gente prepara as pessoas? Como que a gente começa, inicia, sabe? Qual que é o primeiro passo? É difícil isso mesmo, até porque enquanto você estava fazendo alguns comentários atrás, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, eu tava pensando nisso, de gente, você que tá ouvindo esse podcast agora, parabéns, assim, porque você já tá entre as poucas pessoas que estão interessadas em aprofundar na sua sexualidade. Pô, se você chegou até aqui, com tudo que a gente já falou, com todos os tabus, com tanta informação, parabéns, muito legal. É um parabéns muito sincero, porque isso não é comum. É comum as pessoas fugirem desse assunto, não quererem falar sobre. Então, o que eu sinto é que a gente pode começar nos nossos núcleos pequenos e de confiança. Então, você que tá aqui hoje comigo, chegar pra uma amiga tua e falar,
Gravei um podcast super legal. Espero que esteja sendo super legal, tá, gente? Super Claro. legal. Sim, óbvio. Muito bom. Gravei um podcast super legal. Foi o melhor que eu já... brincadeira. O melhor que a gente já gravou. Chegar pra tua amiga e falar, gravamos um podcast hoje. E, sei lá, fiquei pensando sobre como a gente não conversa sobre a nossa sexualidade. Como que tá isso pra você, amiga? Porque isso é uma conversa que eu comecei a ter com as minhas amigas. E aí descobri, amiga minha que nunca tinha tido orgasmo. Amiga minha que tinha muita dificuldade pra ter. Amiga minha que não sabia o que era um squirt, quem que era um orgasmo. Sabe, eu comecei a descobrir tantas coisas. Então, você chegar nos seus núcleos próximos e até pros caras, eu acho que isso é difícil. Mas, nossa, abre um espaço pra conversar tão legal. De chegar e falar, meu... Ai, sei lá, às vezes eu fico pensando, será que eu realmente tô dando prazer pras mulheres com quem eu tô? O que você pensa sobre isso, assim? Porque, cara, fui ver, tem esse negócio, né? O clitóris é tão jovem, né? As pessoas... Se não quiser falar disso, às vezes eu falar, não sei se eu tô dando prazer, às vezes eu fico pensando, a gente sabe que mulher finge orgasmo, né, meu? Será que isso não dá medo? Sabe? E o tal do ponto G que tá na cabeça Ai, do posso homem? falar o que é. É Então, super complexo. posso falar, desse- eu posso, vou mostrar pra quem estiver vendo Claro. na câmera, Tá, mas eu vou tentar ser bem didática na linguagem também. tá bom. Aqui fica bom, será? Aqui, ó. Ah, aqui. nessa aqui, ó. Gente, isso aqui, eu tô mostrando aqui, eu tenho uma vulvinha. Então, uma coisa legal, Ivan, também, falando da tua filha, né, no caso de pais com filhas. Gente, chama vulva. Porque a gente dá tanto nome... Vulva é a vagina. Não, são duas coisas diferentes. Ah. Isso aqui chama vulva. Porque a gente dá tanto nome, principalmente pra falar com a menina. Ai, a florzinha, a periquita, a coisinha. Gente, vamos dar um nome pras coisas que tem nome. Porque isso às vezes distancia. É outra coisa que distancia. Tem uma educadora sexual que eu sou muito fã, que é a fundadora da Casa Prazerela, a Mariana Stock. E ela fala que ela ensinou a filha dela a lavar. Ela fala, ai mãe, eu vou lavar minha vulva. E é isso, sabe? Porque aí a gente dá nome pras coisas, assim. Mas isso aqui é a vulva. O que é a vulva? É a estrutura externa. Então vamos imaginar que você, quando tá lá tendo uma relação com uma mulher, ou se você é uma mulher, o que você tem ali que você vê é a sua vulva. A vulva tem os lábios externos, os lábios internos. Eles não chamam grandes e pequenos lábios, que nem chamavam uns tempo atrás, porque eles têm tamanhos diversos. Tem mulheres que vão ter os lábios internos maiores, tem mulheres que vão ter os lábios externos maiores. Não importa isso. Porque o Brasil é o país que tem mais cirurgia estética de vulva do mundo. Estética. Estética. As mulheres, elas fazem uma cirurgia estética porque não são satisfeitas com o Exatamente. tamanho dos lábios. Exatamente. Tá. Porque na pornografia são aquelas vulvas muito distantes das nossas. E que aí você fica vendo e falando, meu Deus, a minha é feia. Aí você vai lá e muda, né? Bom, aí a gente tem a uretra, que é por onde sai o xixi. Aqui em cima, eu tô mostrando... Gente, pra quem tá ouvindo, ai meu Deus, é pra cima da uretra, tem a cabecinha do clitóris. Embaixo tem a entrada da vagina. Aqui é a entrada da vagina. E aí o clitóris, na verdade, ele é grande. Ele é essa estrutura, eu tô mostrando aqui no vídeo, é uma estrutura grande que tem uma cabecinha e ela tem 2 pernas de cada lado, isso. E essa parte de dentro do clitóris, ela abraça o canal da vagina. E aí, o que é o ponto G? Não existe ponto G. Tadã. Existe uma coisa que se chama área G, que é a parte interna do clitóris. Então, se você colocar o dedo pra dentro da vagina, uma falange e meia, gente, são 2 centímetros de dedo, não é um dedo inteiro. Coloca, e se você fizer um movimentinho de vem cá, você vai achar a área G. Ela é mais rugosa, ela tem umas bolinhas. Isso aqui é a área G, que é o clitóris por dentro da vagina. Tadã. Por isso que existe o prazer na penetração, porque você está estimulando aqui. Só que quanto mais excitada a mulher tiver, o clitóris também fica ereto. O clitóris vai estar ereto, cheio de sangue, e ela vai ter mais prazer na penetração. Só que o clitóris ele é muito delicado, porque nele a gente tem 8.000 terminações nervosas. No pênis a gente tem 4.000. Então o clitóris é uma estrutura menor, mas que dá muito mais prazer. Então vamos com calma, com leveza, porque rola às vezes um dedo duro, uma língua dura, e isso pode machucar. Então escuta a pessoa que tá ali com você. Vê que sinais ela tá te dando, pergunta. Tá gostoso pra você? Você quer que eu vá mais devagar? Você quer que eu vá mais pra um lado? Você quer que eu vá mais pro outro? Pergunta. E aí é isso que é o ponto G, gente, a parte de dentro do clitóris. Quem tá ouvindo e não tá podendo assistir agora, taca no Google aí, estrutura do clitóris, que você vai conseguir ver. Tem muitas imagens de muita qualidade disponíveis pra gente hoje. Ô Mari, eu quero trazer um assunto novo aqui, que você apresentou tudo isso e me veio, que são os brinquedos. Precisamos falar sobre brinquedos eróticos. Tá tudo bem, mulheres tenham
os seus. É maravilhoso. É maravilhoso, Mas também assim, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, como introduzir isso numa relação com um homem? Porque os homens, muitos têm aquela cabeça de... Cara, como assim? Vai introduzir um brinquedo, mas vai me substituir. Os caras... a autoestima deles abaixa, né? De uma grande maioria. E como introduzir isso pra mulher? E mostrar pra ela que tá tudo certo usar, né? Sim, muito bom. O que acontece é que eu acho que a maioria das pessoas tem uma visão muito antiga e equivocada de sex shop e de vibrador. Então, vamos fazer um exercício, todo mundo que tá ouvindo agora. A gente falou pra vocês agora a palavra vibrador. O que veio na tua cabeça? Porque às vezes vem aquele negócio gigante de silicone que gira, pisca e pulsa, e esses não são os vibradores do futuro. Hoje em dia, o que a gente fala são usos principalmente de vibradores que são bullets, que são pequenininhos, parecem um batonzinho, e ele vibra. E eles são muito gostosos e podem dar muito prazer. E os homens, às vezes, sentem medo, né, que vai dar competição, mas eu gosto de falar isso, fala, gente, se a mulher com que você tá sabe se dar prazer, adora se dar prazer, e ela tá com você... é porque ela quer ter um momento legal com você. Porque se ela tivesse com você pra satisfazer o prazer dela, ela teria feito isso em casa. Sim. Sabe? Satisfazer meu prazer. Eu até falo pras minhas amigas hoje em dia que existe um negócio que chama siririca preventiva. Antes de sair de casa com alguém que você não sabe se você quer ir ou não, vai lá, passa um momento sozinha, aí você pensa, era só tesão ou era vontade de ir? Se era só tesão, fica em casa. Se era vontade de ir, vai. Porque é isso. Se a mulher já tem domínio do prazer dela e ela tá ali com você, olha que legal. Sabe? E às vezes você tem medo que gente, vibrador não dá beijinho no pescoço, não fala eu te amo, não dá abraço, não faz perguntas que te provoquem, não discute com você, não debate com você. Vibrador não é uma pessoa. São coisas muito diferentes. E tem até um amigo meu que é dono de um sex shop e ele fala isso. Para os homens não temerem as máquinas. Imagine o poder de um homem com uma máquina. Exatamente. Então, gente, os vibradores eles podem trazer prazer para os dois. Vibrador bullet a gente pode usar no pênis, pode usar na vulva, sabe? É um brinquedo. É que nem quando a gente é criança a gente compra um brinquedo. É para ser divertido, não vai te substituir nunca. Não vicia. Eu acho que falar que vibrador vicia é uma tentativa outra de controlar corpos de mulheres. Assim. Não vicia, gente, não vicia. Pouquíssimos casos a pessoa pode falar, acho que eu tô... Gente, vício é quando você para de fazer uma coisa para fazer aquilo. Você usar seu vibrador uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, não é um vício, você tá se dando prazer. Você acha que você tá ficando viciada? Guarda ele na gaveta 2 semanas, pronto. Sabe? É tão legal, né? E eu sinto que é um assunto tabu mesmo ainda. E eles estão transformando, assim, pelo menos a forma com que eu vejo o sexy shop. Porque eu vejo muita empresa nova, sexy shop novo, desconstruindo essa imagem vermelha, coração, as breguinhas, um negócio de pornografia, que você vai encontrar pinto de borracha. Não. Horrível. Gente, moderno, é legal e é prazeroso. Eu trabalho com isso. Eu tenho mais de 10 vibradores, eu não tenho nenhum pinto de borracha. Não tenho, não é legal. Não... Tem algumas pessoas que vão ter algum prazer naquilo ali, que vão estimular de algum jeito, mas eu acho que é também outro jeito de performar. Sabe, é outra maneira de performance. Eu sinto que é isso que intimida os caras. Que é pensar, vai ter outro ali. E aí eu fico pensando, gente, a autoestima de vocês tá baixa pra vocês pensarem que vocês vão ser substituídos por um brinquedo. Poxa, vocês são mó legais. Sabe, as meninas estão passando tempo com vocês. Vocês são caras da hora, vocês têm o que dizer. Vocês beijam, sabe? Vibrador não beija. Sabe essas coisas que eu fico pensando, gente, calma. Calma, porque eu sinto que às vezes a gente tem umas ansiedades, né? E, a coisa mais legal, eu acho, é quando as mulheres realmente, sabe, se dão prazer e se permitem aí viver as relações e que os parceiros delas estimulem isso e não podem isso. Eu queria introduzir uma discussão, porque de que forma o homem, por exemplo, pode, nesse debate que vocês estão colocando, ir a um sex shop com a esposa, com a namorada, ou eventualmente dar um brinquedinho. Como trabalhar a cabeça no homem para que isso seja introduzido por meio dele, de repente? Porque daí eu acho que a entrada é mais complexa ainda. Né? Também acho. Muito. E aí eu volto para aquele assunto que a gente estava trazendo do cara que quer reativar o tesão no relacionamento dele. Gente, que presente mais legal é do que um bullet. Só que muitas mulheres ainda podem sentir um certo desconforto de ganhar um vibrador. O bullet é o batonzinho. Coloca a foto do bullet, Matheus, na edição. Ali. Isso, coloca. Eu tenho várias indicações de marcas. Pode me mandar uma mensagem que eu falo. Pente nova? Então, o melhor bullet que eu acho é o bullet da Lilith. É Lilit. Eu sei que Então,
Pra mim, o Bullet da Lilith, ele é o melhor. E ele é lindo. Gente, ele vem numa caixinha vermelha, parece uma joia, assim. Ele Não, é sensacional. insubstituível. Eu acho ele perfeito. E aí, eu acho que pro cara trazer isso pra mulher, às vezes falando, comprei uma coisa pra gente ter mais prazer. Vamos tentar? E aí, às vezes, antes de usar juntos, dá na mão dela. Fala, vê o que você acha. Sim. Dá uns dias. Vê se ela tem curiosidade de usar. Deixa com que ela seja autônoma no prazer dela, assim, que eu acho que isso é muito legal. Eu acho que as mulheres... E aí ela vai pensar, fala, olha que legal o cara com quem eu tô. Sim. Tá querendo que eu tenha mais prazer. Isso é muito legal, Muito. sabe? Dando autonomia pra ela, pra que você também não se torne o protagonista do prazer dela. Tipo, olha, eu comprei, sabe? Porque é uma atitude muito da hora comprar. Mas aí dá na mão dela, fala, testa, vê o que você acha. Sim. Se você não souber como usar, tem uma menina que tem um vídeo no Instagram que mostra como usar. A gente tem, não sou só eu, tá? Tem 1.400 vídeos de mulheres mostrando maneiras legais de usar, assim. E eu acho que trazer isso pros dois é sexy. É um presente legal, sabe? E hoje em dia é isso. Eu acho que as lojas online até são bem mais legais do que os sex shops físicos. Porque Sim. eu tenho a impressão de que o sex shop físico ainda é um lugar meio opressor pra mulher. Sim. Ela entra lá e vê um monte de fantasia, fica pensando, meu Deus, será que é isso que o cara quer? Então, só de entrar, eu não gosto muito de ir em sex shop físico, assim, Também porque eu não. acho que eles ainda têm uma visão esquisita. Às vezes, mandar o link do site, falar, olha essa loja que eu achei, tem alguma coisa aí que você acha que você ia gostar? Dá uma olhada, sabe? Dá autonomia pra ela também ir atrás e pesquisar. Putz, muito legal. Acho isso Arroba no jeito Instagram, tem vários arrobas muito Nossa. legais no Instagram. Muitos. infinitos. Que a galera tá trabalhando muito bem. Branding do sexo. É muito legal. Então, eu acho que é Porque é saúde, né? Tá até na OMS que direitos que a gente tem que ter direito de explorar livremente o nosso sexo e a nossa sexualidade, porque é saúde. Baixa de libido não é baixa de energia sexual, é baixa de energia de vida. Tipo, libido é a nossa energia de vida. Hoje, a gente faz as coisas no nosso dia a dia com tesão. Sim. Sabe? A gente chega e fala, hoje eu vou fazer um projeto, cara, eu tô com puta tesão. É a mesma energia, a gente tá falando de energia criativa, né? Então, a baixa de libido, às vezes as pessoas acham, tô com uma baixa de libido, não tô afim de transar. Baixa de libido não é não tá afim de transar. Ela vai influenciar em todos os lugares da tua vida. Sim. E a tua rotina diz muito sobre como tá a sua libido. Se você tem uma rotina que só te suga, que não te dá nada em troca, putz, sua libido vai estar ruim. Então, pensar, e se ao invés de eu passar, aqueles 40 minutos que eu passo no Instagram, que não são nem produtivos, não são nem momentos em que eu tô de fato olhando e consumindo de uma maneira legal, são só rodando feed, e se eu usar 10 minutos disso pra fazer uma yoga, 10 minutos disso pra tomar um puta banho, 10 minutos pra fazer uma puta massagem, nos últimos 10 eu rolo o Instagram, Sim. sabe? Aí a gente volta a colocar prazer na nossa rotina. Ô, Mari, e você falou de libido. Como? Eu não sei se dá pra fazer isso. Mas assim, como administrar a sua libido? Como. Sei lá, tô numa baixa. Você falou, movimenta todas as áreas da sua vida. Ok, tô numa baixa, como que eu aumento a libido? Sim. Tem mecanismos que podem ajudar você a Tem. aumentar a libido? Como que você reconhece que você tá numa baixa de libido e não, sei lá, qualquer outro problema, Sim. entendeu? Não, ótima pergunta. A baixa de libido é uma coisa que vende muito, né? Tem muita marca de remédio que fala, vou aumentar a sua libido, muito floral pra libido. Só que eu olho pra tudo isso e penso, gente, a libido é uma coisa que a gente conserta, não gosto muito dessa palavra, de dentro pra fora. Uhum. Tá na gente. E aí a gente tem esse termo que a gente usa que é o resgate da libido. E aí eu gosto de fazer a pergunta, se a gente vai resgatar a nossa libido, quem a roubou, né? Se ela precisa ser resgatada, alguém pegou. É meu trabalho que tá me deixando exausta? É o meu relacionamento que não tá me fazendo bem? São as amizades que eu nutro? Tipo, qual que é o ponto da tua vida que você tá dando mais energia do que recebendo? Porque tudo deveria ser uma relação de troca, né? A gente no trabalho coloca a nossa energia, não vão ser todos os dias que vão ser legais, mas a gente tá numa relação ali de troca. Sim. Se algum ponto da tua vida não tá te dando nada em troca, a gente precisa colocar atenção nisso. Então, olhar para os problemas da tua vida é uma coisa que ajuda na libido. Sim. Só que aí é muito mais profundo, sabe? Isso que é difícil. As pessoas querem soluções rápidas e compráveis. E a libido é uma questão que a gente precisa olhar para ela. E outra coisa, corpos ativos. Corpos ativos não precisa ser ultramaratonista todo dia. Muda
a libido. Muda. A gente precisa colocar endorfina no nosso corpo, é importante, é legal. E é legal, eu sinto que... Porque aí a gente mostra pro nosso corpo o que ele é capaz de fazer por nós. Porque às vezes o exercício, eu sinto que muitas mulheres têm preguiça de fazer exercício, tem bode, porque a educação física é um ambiente que não é muito legal para a maioria das mulheres, as meninas não são muito incentivadas a praticar esporte. Isso, graças a Deus, tá mudando, que Sim. bom que isso tá mudando. Mas a gente se distancia muito da atividade física, né? E às vezes eu gosto de falar, faz uma atividade física para mostrar como o teu corpo é forte. Porque quando a gente vê que o nosso corpo é forte, nós mesmas começamos a nos tornar mais fortes e a pensar que a gente é forte, que a gente consegue. Então, olhar pra tua rotina, muda a tua libido, mexer o corpo, muda a tua libido, colocar momentos de prazer no seu dia, e se for momentos de prazer com o seu corpo, um banho relaxante. Gente, todo dia a gente toma banho, né? Sim. Eu acho, né? A maioria das pessoas Eu toma banho todo espero. dia. Quando você toma banho, você percebe a água caindo na tua cabeça, e depois na tua nuca, e depois nas tuas costas, e depois no teu peito. Sabe? É um momento de exploração do corpo. A gente toma banho, às vezes, no automático. E é uma puta oportunidade de você ir passando a mão no teu corpo e sentindo. E toda vez que eu falo isso, eu lembro o quanto que eu também não faço isso, sabe? Sim. Por isso que é legal falar, porque aí a Sim. gente lembra, né? Total. E passar a mão no corpo e se explorando. Se masturbar aumenta a sua libido. Só que se você já não tá afim, você talvez nem esteja com vontade. Então, começar fazendo uma automassagem no banho, se olhar no espelho com carinho. Tem tanta coisa pra melhorar nossa libido, só que todas elas precisam que a gente as faça. Eu tava com uma puta baixa de libido mês passado, e eu não tava com uma baixa de energia sexual, mas eu tava com uma baixa... Eu ainda tava tendo relação ali, na relação que eu tenho, mas eu mesma tava meio, não tô muito afim de me tocar. E aí eu olhei e falei, eu tenho todas as ferramentas e técnicas, só que eu preciso querer. Então, eu tô fazendo isso, colocando mais momentos de prazer na minha rotina, organizando pra ir fazer aula de dança todo dia, que é uma coisa que eu gosto, indo atrás de trabalhos que me deixam mais animada, tipo, tá aqui com vocês hoje, é uma coisa que eu tô fazendo pela minha libido. Porque eu não tava fazendo muita coisa estimulante dentro do meu trabalho, mesmo trabalhando com sexo e sexualidade. O último mês pra mim não foi estimulante. Então, conversei lá, falei, não tá funcionando muito o jeito como a gente tá indo, vamos mudar, porque eu não tô me sentindo muito legal. Tô buscando novos lugares, buscando novos projetos. Eu acho que a energia de criação e a energia de libido estão muito ligadas, né? Não sei muito bem se eu te respondi, mas é porque é uma pergunta, sabe? Então, dá pra fazer um episódio inteiro de libido. Maravilhoso. E masturbação feminina ainda é tabu? Super. Nossa, muito. Super tabu, eu acho. Não, eu não tenho nem o que falar. eu nunca aprendi, eu não aprendi com ninguém a me masturbar. Com ninguém. Ninguém me ensinou. Eu quis aprender sozinha. E as mulheres falam sobre? Ou não entre si? Roda de amiga, talvez, se as suas amigas se sentirem confortáveis pra compartilhar. Mas, por exemplo, você falou que você vai ter muita intimidade pra compartilhar com o seu filho e que com a sua filha vai ser uma dificuldade. Claro. A mãe da sua filha tem que pensar nisso, porque ela precisa conversar com sua filha sobre isso. E um pai conversar com a filha? Pode também. Pode também, super. Também. E é isso, eu acho que é não reprimir. Tipo, eu acho que esses são os passos, sabe? Tem uma coisa que eu sinto que tem um exercício que eu coloco as mulheres pra fazer e que a maioria não faz, que é se tocar com um espelho, se olhando. As mulheres não conseguem se olhar. Muitas falam, eu posso até me tocar, mas eu não quero ver. Porque é isso, a gente foi ensinada que o nosso corpo é sujo, Sim. que o nosso corpo é feio, que o nosso corpo é nojento, que é fedido. Sim. Então, a gente finge que aquilo não existe, sabe? A gente nem toca no assunto. E a primeira vez que eu peguei pra olhar, também não faz tanto tempo. E que eu olhei, e que eu toquei. E não é uma questão só de prazer, é uma questão de saúde. Porque você vê alterações, você vê coisas que estão ali. No pênis é muito óbvio. Uma alteração tá ali, você vê tomando banho, se você estiver atento. Pra gente, você olha, você descobre coisas. E você descobre que é bonito, e que não é sujo, e que tem o cheiro que tem. Porque cria-se tanto um negócio de... 1000 produtos pra mudar o cheiro. E o cara vai ter nojo do meu cheiro. E a menstruação. A menstruação e É um tudo. problema. Então, e gente, a menstruação é um sinal de saúde. É um sinal que seu corpo tá funcionando como ele deveria. Toda vez que eu menstruo, eu falo, olha só, meu corpo tá saudável.
sabe? E a gente fica achando que é uma coisa suja e que tem que esconder o absorvente pra ir no banheiro. Tipo, eu fui ensinada isso, né? E quando você vai no banheiro, esconde. Porque ninguém pode saber. Gente, é normal. É um sangue limpo, tipo, não tem sujeira ali. Exatamente. Óbvio, sangue, quando entra em contato com ar, oxida e é um cheiro específico. Assim como quando o seu nariz sangra ou quando você rala o joelho. Cheiro de sangue, né? Só que falam que a vulva é fedida. Mas menstruação tem relação com prazer? Pode ter. Pode ter, Estimula sim. ou não? Então, tem umas explicações científicas disso, que o que acontece no... Mas isso muda muito pra todas as mulheres. Porque nós mulheres, a gente tá sempre ciclando. Tipo, agora que eu tô conversando com vocês, eu devo estar pra menstruar daqui uns 5 dias. Eu acho, assim, pelo que eu entendo do meu corpo e da minha tabelinha, né? Olho no calendário. Então, eu tô num momento que passou meu período fértil, que é o período no qual a gente ovula. Tem mulheres que sentem muito tesão no período fértil, que é, em teoria, o que seria natural, porque se ela tá fértil, ela tá com mais estímulo, né? E na menstruação querem se recolher mais. E tem mulheres que na menstruação ficam fogosas. E isso tem uma explicação. O segundo dia da nossa menstruação, a gente menstruou no primeiro dia, no segundo, a gente volta a ter um picozinho, não sei se é um pico ou se uma crescente de testosterona, que é um hormônio que estimula o nosso tesão. Então tem mulher que no segundo dia fala, eita, que é porque voltou a circular testosterona, porque nós somos muito variáveis hormonalmente, os homens não, os homens são lineares, né, trabalham com uma testosterona linear. A gente trabalha com estrógeno e progesterona, que são 2 hormônios que vão, vem. Então, assim, cada mulher vai sentir prazer num período, e se tá ansiosa não vai sentir, e se tá sentindo mal, e se conseguiu conquistar algo que queria muito, vai voltar a sentir. Perfeito. A menstruação influencia, mas eu acho que tem muitos fatores, e eu acho que o que a gente deveria fazer, uma coisa gostosa de fazer, é escutar o nosso corpo. E acordar todo dia e falar, como é que tá meu corpo hoje? Acho que eu tô bem. Ok, segue o dia. Como é que tá meu... Nossa, tô cansada, tô com uma dorzinha, tô sei lá o quê. Sabe? Tocar, sentir, tô com dor no peito. Gente, bota a mão, o corpo é seu. O corpo dá quase todas as respostas pra gente, né? Sim. Quando a gente tá ansioso, a gente trava, ou às vezes solta o intestino, ou trava, ou tem dor de cabeça. O corpo dá as respostas pra gente. Então, às vezes, eu acho que é só pergunta. Tá, respondeu. Ok, sabe? Sim, é isso, assim. Eu tenho duas perguntas, na verdade, uma provocação e outra talvez seja uma pergunta. Eu queria ouvir o Ivan, porque ele foi casado e, enfim, acho que... Vocês acham que aquela história de puta, tô casado há 15 anos e não transo há 1 mês, por isso estou em crise, ela é real? Tipo, o sexo, ele é um fator determinante para uma crise dentro de um casal? Eu acho que pode ser um fator determinante, assim. Eu acho que muitos casais têm crises por conta do sexo. E nem é 1 mês, dia, tipo, 2 anos. Não. 2 anos, sim. Tô casado, não transa 2 anos. Sim. Sabe? Acho que dá pra aumentar, 2, 3. Eu acho que tem casais que o tempo... Porque, gente, sexo é uma coisa importante. Fundamental. É fundamental. No casamento. Não adianta a gente fingir que não é, né? Sim. O que você acha disso? Eu acho que ele, assim como os outros pilares que existem, como cumplicidade, afeto, respeito, o sexo tem que estar. Sim. Tem que estar presente. Nem mais nem menos. É uma composição que faz parte de um equilíbrio. Concordo. E esse equilíbrio precisa ser conversado. E o problema, pelo menos eu acredito da experiência que eu tive em todos os relacionamentos que eu nutri durante a minha jornada, é que as pessoas não falam sobre. Porque muitas vezes, quando o homem, o ponto de vista do homem é sempre um ponto de vista mais fácil de você lidar. Com certeza. Falar de sexualidade sendo o homem é mais fácil. Se entender sendo o homem é mais fácil. Sim. Então, e às vezes você entender a sua parceira não é tão fácil assim, porque talvez ela tenha algumas limitações e restrições que não consegue enxergar o que de fato está travando ali. Sim. E esse talvez seja o ruído, né? Você bater ali numa pessoa que tem uma expectativa ou que faz mecanicamente para te agradar e vice-versa, às vezes. Então é difícil. O mecanicamente para agradar é uma coisa que eu sempre falo, não faça. Sim. Tipo, às vezes é difícil, porque eu já tive esse problema em relações, de você não tá afim,
você negar e o outro se sentir mal, se sentir rejeitado, mas não foi uma rejeição, meu corpo tá cansado, sabe assim? O nosso corpo precisa, porque se a gente começa a fazer sem estar com vontade, cai naquilo que eu falei, o cérebro não quer mais fazer. Sim. Só que também não fazer e esconder o problema debaixo do tapete é um grande foda. problema, porque é uma coisa, é isso, é assim, eu concordo completamente com o que o Ivan falou, é uma coisa essencial Sim. nos nossos relacionamentos e que tem que ser nutrida e que pode ser conversada e que pode ir mudando ao longo da vida. Eu acho que o problema a mesmice é um problema. Sim. Fazer sempre o mesmo vai cansar. Uma hora vai cansar. E tudo passa por comunicação, né? Tudo. Como nós nos comunicamos mal. Sim. Principalmente com as pessoas mais próximas e dentro do nosso É porque a gente tem receio de frustrar, né? Ou tem receio, às vezes, de mostrar vulnerabilidades nossas. Só que o sexo é um momento de tanta vulnerabilidade que no sexo é difícil, às vezes, a gente esconder certas coisas, assim. A gente tá lá, literalmente nu, né? A gente tá lá exposto. Então, se você tem algo que você não disse, às vezes você talvez não queira transar, porque fala, ai meu Deus, vai se revelar, ele vai perguntar se tem algum problema comigo. Sabe? Tem coisas que, às vezes, a gente começa a mascarar e no sexo tudo se revela. Eu acho, assim, que... Ou tudo se esconde, né? Ou a gente Sim. mascara tudo pra não revelar nada, e aí não sente também. Não sente, né? E quando você fala sobre revelar e mascarar, existe muito fetiche que as pessoas boicotam, Sim. né? Porque tem vergonha de compartilhar o que gostam, tem vergonha de compartilhar, se sentem julgadas. É. Sim. E fetiche é algo Sim. produtivo e positivo pro relacionamento, né? Super! Porque tem tantas maneiras da gente explorar o nosso sexo, a nossa sexualidade, que eu acho que quanto mais a gente conseguir dialogar, e às vezes é numa boa. É porque eu sinto que às vezes o problema da comunicação é que as pessoas querem conversar logo depois de transar. Gente, pior hora pra conversar sobre pra coisas boas, ok. Sim. Pra revelar questões, coisas que vão ser produtivas, ok. Mas pra revelar noias, inseguranças, desejos, que talvez seja algum lugar legal, conversa andando no parque, sabe? Não conversa pelado na cama, porque a pessoa já tá vulnerável. Você vai chegar e falar ali, eu acho que eu não tô te dando prazer como eu gostaria de te dar. Já fudeu. Conversa andando no parque. E pode conversar falando, posso revelar uma coisa? Sabe? Eu sinto que às vezes a gente tem tanto receio de sermos nós mesmos e de falarmos a verdade. E eu acho que em todos os quesitos, assim. E medo de falar não sei, medo de falar não. Porque pode ser que você chegue pra alguém e fale, olha, posso revelar uma coisa? Eu tenho muita vontade que a gente explore mais, sei lá, você pôr a dedo em... Ai, pode falar essas coisas no podcast? Sim, claro. Rapaz, eu nunca sei qual que é o limite Óbvio, que eu posso pode. ir nos podcasts. Uhum. Sei lá, eu queria muito que você explorasse colocar o dedo ali no meu cu. Eu sei que é uma zona erógena. Tem alguma questão com isso? Pode ser que a pessoa vire e fale, ai, tem. Aí você fala, bom, mas você quer, vamos conversar sobre? Porque seria uma coisa que me daria prazer. Por que você não gostaria? Sim. Porque eu sinto que, por exemplo, esse é um pedido que muitos caras têm vontade de fazer pras mulheres e não fazem. Ou tem receio até de explorar, porque aí vai ser viado, né? É. E qual que é o exatamente. Gente, é uma homofobia, às vezes, eu acho tão tosca, mascarada. Gente, é uma área de prazer. Tipo, o nosso corpo inteiro dá prazer. E pode ser que tenham pontos que a gente coloca a mão lá e fala, ai, tá, realmente, não gostei. Sim. Tudo bem. Mas pode ser gostoso. E conversar, ou falar, eu tinha muita vontade que a gente explorasse umas coisas de BDSM. O que você acha disso? E pode caber pro outro falar, o que é BDSM? Me explica. Ou pro outro falar, ai, não quero. Falar, ai, não sei. Só que, gente, se a gente não falar, ninguém Não lê a nossa mente, Sim. né? E fetiches podem aumentar muito o tesão de relações. Nossa, pode ser super gostoso se for conversado pros dois. E pode ser que um dos dois ele fale, não quero. E tá tudo bem. E aí tem que caber a você lidar com o não. Não buscar outra pessoa só porque vai realizar o fetiche que a pessoa que tá com você disse não. Sim. Sabe? Aí tem que ter maturidade pra conversa acontecer, né? Uhum. Nós falamos dos casais. E agora, quais são as maiores dificuldades dos solteiros? Em termos de quem... De sexualidade. Ó, tem uma coisa que eu gosto de falar dos solteiros. Que eu pensava muito quando eu tava solteira. A gente, às vezes, mistura sensação com sentimento. Uhum. Vou explicar o que acontece. Você foi lá, tava num bar legal, trocou uma ideia com alguém legal, deu uns beijos, ficou junto, falou, vamos embora. Então, vamos lá transar, né? A gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai transar. Chega lá e você pensa, não quero demonstrar muita coisa pra essa pessoa não pensar que tá porque eu tô apaixonado e que eu tô querendo mais. E aí você faz um sexo mecânico, às vezes distante,
e nem aproveita. E eu falo, gente, sensação é diferente de sentimento. Você fazer um sexo gostoso com um beijo, com um toque, com um abraço, dormir junto, não quer dizer que a gente tá apaixonado. Total. Nunca. E eu sinto que tem muita gente que tem medo, sabe? De explorar, porque acha que o outro vai achar que tá apaixonado e, gente, tá tudo bem. A gente também pode conversar e, às vezes, isso é uma coisa que eu falo muito da paquera, assim. Gente, sejam sinceros com as pessoas com quem vocês estão paquerando. Por que é que as pessoas se enrolam? Não entendo. Se você saiu com uma pessoa um dia, foi super legal. No outro dia a pessoa te chamou e você não tá afim, não fala que você não pode, que você tá ocupado. Fala, ó, Não posso tá. ser sincero com você? Meu, foi super da hora aquele dia, você é uma pessoa foda, mas eu tô meio em outra, acho que eu vou sair com os meus amigos hoje, eu tô querendo conhecer outras pessoas, mas, meu, foi muito da hora aquele dia. Ponto. Porque às vezes a gente fica num eterno enrolar uns aos outros e a gente gasta uma puta energia pra fazer isso. Pra Sim. criar desculpa. Nossa, é uma energia pra mentir. Sabe, às Sim. vezes eu levo isso pra todos os campos da minha vida. Se eu não tô afim, eu falo... Já posso ser sincero? Eu falava isso. Falava com as pessoas que eu saía e que tinha sido muito legal. Eu falava, meu, foi muito legal, mas não tô afim. Ou se não foi muito legal, eu falava, ó... você não fala. Não, eu acho que eu não falei, não foi muito legal, né? Mas falar... Putz, super interessante te conhecer, mas eu tô em outra, tô querendo sair com outras pessoas, tô conhecendo outras pessoas. Mas boa sorte aí, sei lá, boa sorte não é muito bom também, né? Mas é isso, a gente se tromba por aí. Eu falava meio isso, a gente se tromba por aí. E o não tô afim não é não gostei nem nada. A experiência pode ter sido boa, só que a pessoa pode não estar afim. E tá tudo E bem. tá tudo bem, isso não É diz sobre nada sobre isso. você. Exato. Você continua sendo uma pessoa super Exato. foda, mesmo com outra pessoa não afim. Quantas pessoas muito legais já tiveram afim de nós e a gente não tava afim? E vice-versa. Se você tomou um fora de uma pessoa, não é porque você não é interessante. Exatamente. Porque não era você. Perfeito. Né? A gente cruza. Eu cruzei já com tanta gente muito foda, sabe? Assim, que eu me relacionei. E que por alguma razão eu falei, meu, acho que não Acho que é não, isso. não. Mas a pessoa continua sendo muito incrível, eu admiro, vejo no Instagram, falo, meu, que pessoa foda, que legal que eu fiquei com essa pessoa. Mas não bateu, não Sim. foi, né? Eu mudei o assunto do sexo pra paquera, mas vai não, tudo, mas né? é porque tem a ver, né? É Tem como tudo a ver. começa. Gente, a gente tem tanto assunto, né? Porque isso aqui virou uma mesa de bar mesmo e a gente continuaria conversando por muito tempo. Até pensando nisso, a gente poderia... A gente está encerrando esse episódio. Eu queria, inclusive, depois saber de vocês, se vocês curtiram, você que ouviu e assistiu a esse episódio com a Mari Williams e com a Giovanna Lemos, né, falando sobre sexualidade. Porque eu senti a necessidade, quando eu conheci a Mari, vendo o trabalho dela e o quão importante ele é para a sociedade hoje e quão importante é enquanto assunto a ser debatido, né, também no Desobediência Produtiva, porque geralmente as pessoas camuflam, escondem, sempre terceirizam a responsabilidade e o objetivo aqui não, é dar luz a esse tipo de debate. Eu não sei, a gente pode eventualmente pensar em um outro formato para esse assunto vir mais vezes ao Desobediência Produtiva. Gostaria de saber muito sobre a sua opinião. Você que acompanhou o programa até aqui, né, seja por áudio ou por vídeo, dê um feedback pra gente. Vocês curtiram isso no Desobediência Produtiva? Foi a primeira vez que nós fizemos esse assunto, né? Fizemos um debate sobre isso. Agora, é importante também saber como ele foi recebido, qual é a avaliação, porque a partir dessa avaliação a gente pode estender, aprofundar, debater mais vezes. Então eu conto muito com a sua colaboração. Eu queria te agradecer, viu, Mari? Imagina, eu amei. A sua presença aqui. Gil, valeu por você ter Obrigada. participado junto, Obrigada a né? vocês. E ter ditado o ritmo também, para a gente discutir também um ponto de vista feminino, que eu acho que é super importante. Então é isso, galera. Mari, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Vamos tentar gente. saber desse feedback. E você tem uma mensagem final? Vamos... Eu acho que, gente, tem uma coisa que eu gosto de falar, que é ninguém vai te fazer priorizar o seu prazer na sua vida. Então seja você essa pessoa que vai colocar o seu prazer em primeiro lugar. Converse sobre sexo e sexualidade. Conversar sobre sexo é sexy, sabe? Conversar com as pessoas sobre sexualidade é sexy. É interessante, se explorem. E toda vez que vocês tiverem dúvidas, perguntem, né? Porque eu acho que conversar sobre sexo é trabalhar a nossa sexualidade. Eu queria agradecer o convite de vocês. É um prazer mesmo estar aqui. Fiquei muito feliz. E a gente segue em diálogo aí. Tá bom. Maravilhosa. Nossa, esse é um episódio muito importante do Desobediência Produtiva. Tô muito feliz com essa pauta. Espero que vocês gostem. Então até a próxima, tá? Esperando o seu feedback. Compartilhe. Se você veio até aqui, compartilhe. Quem precisa ouvir mais sobre esse tipo de assunto? Mande um link para essa pessoa
ou mande seu comentário pra gente por meio de direct message lá no Desobediência Produtiva, @Desobediência Produtiva. Vamos inclusive deixar o seu endereço Vou aqui, deixar. Mari. Meu arroba é @Mari Williams. Williams com M, tipo a Fórmula 1, tipo os jogadores americanos. Williams com M, Mari Williams. É isso. E o da Gil, você já conhece, né? A Gil tá sempre atrelada. Isso. @Gilemos. Lemos. Lemos. O Instagram ainda não me deu de Lemos. Tá bom. Então tá, até a próxima, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau. Beijo, gente, valeu.